A supremacia do poder econômico acabou vencendo a eleição no Equador, elegendo o banqueiro Guilherme Lasso, de 66 anos, que derrotou o candidato do ex-presidente Rafael Correa, Andrés Arauz, de 37 anos. O resultado foi 52% a 47%. Mas no Peru houve uma novidade, que foi a eleição em primeiro turno, diga-se de passagem, do professor de ensino primário, o Pedro Castillo, que, contrariando todas as expectativas, foi para o primeiro lugar. Ele não era registrado em nenhuma pesquisa como um candidato, pelo menos competitivo. Mas houve essa surpresa. E a gente sabe que o fator surpresa é muito importante em política, principalmente quando as forças, principalmente as forças econômicas, se debatem e geralmente levam a melhor com as forças populares, sobretudo num país pobre e devassado pela corrupção e, ultimamente, pela pandemia da Covid-19. No Peru foi tudo surpresa nessa eleição, porque até mesmo a boca de urna, que chegou a prever, a pesquisa de boca de urna, que chegou a prever a vitória em primeiro turno do candidato Pedro Castillo, todos os demais candidatos estavam em posições que não corresponderam a esse que chamam aqui de apuração rápida ou conteo rápido, como se diz em espanhol. Mas vejamos aqui os resultados deste conteo rápido. A gente tem como base essa apuração rápida porque a eleição, a apuração oficial está muito lenta e tem apenas 10 ou 11%, quando são exatamente aqui em Brasília 3 horas e 23 minutos da madrugada. Nesta apuração rápida, o segundo lugar está sendo apontado para a candidata Keiko Fujimori, filha do ex-presidente e ditador neoliberal do Peru, o Alberto Fujimori, que até hoje está na prisão aos 82 anos. Diz aqui, por exemplo, que Pedro Castillo tem 18,1%, segundo esse conteo rápido, que é a apuração rápida do Instituto, que é, no caso, o Instituto de Pesquisas Ipsos do Peru. Diz que com 90% dos resultados já prontos dessa apuração rápida, o líder do partido Peru Livre passaria à segunda volta, ou seja, o segundo turno. Keiko Fujimori poderia competir contra o candidato. Veja bem, poderia, porque está muito embolado ali os outros candidatos. Entre os possíveis candidatos que competiriam com ele, no caso o Pedro Castillo, estaria Keiko Fujimori, que tem 14,4%, e Rafael Lopes, com 12,4%. O candidato Pedro Castillo é considerado de extrema esquerda, ao contrário da candidata Verônica Mendonça, que nos últimos debates lá no Peru se declarou uma candidata moderada ou uma candidata de perfil de esquerda mais light, e chegando até a dizer que a Venezuela era uma ditadura, posição na qual não entrou o Pedro Castillo, que também se manteve calado. Mas sua plataforma é uma plataforma nacionalista e que também assusta a chamada direita ou o mercado. Vejamos aqui o que pensa o candidato. Pedro Castillo, ele quer, primeiro de tudo, dar 10% do PIB nacional para a educação. Não é? Como a gente sabe, ele é professor, não é? Professor primário,
e tem uma atuação principalmente na zona rural. Ele é de uma cidade do norte do país, já perto do Equador, chamado Tocha. E essa cidade lá, ele sempre se envolveu com os movimentos campesinos. Mas ele se projetou nacionalmente depois que, como um dos principais dissidentes do sindicato oficial lá dos professores, conseguiu articular uma greve nacional que paralisou todas as escolas do Peru por 3 meses. Ele reivindicava principalmente melhoria salarial. O Pedro Castilho também defende a abolição da atual Constituição, que, segundo ele, que foi decretada em 1993, ainda no regime duro do Alberto Fujimori, e persiste até hoje. E entregou toda a economia, ele entregou toda a escola, toda a educação, a saúde pública, as casas populares, ao mercado, ou seja, às empresas privadas. Então ele acha que deverá se convocar uma Assembleia Constituinte. A gente sabe que no Peru, o presidente da República, com uma certa maioria, com uma certa percentagem do Congresso, consegue dissolver o Congresso Nacional, como aliás o fez o ex-presidente Vizcarra, que foi um dos 4 presidentes removidos do cargo nesse atual mandato presidencial de 5 anos. O Vizcarra dissolveu o Congresso e chamou um novo Congresso, ou eleições para um novo Congresso. Também defende que o Supremo Tribunal Federal, que lá se chama Tribunal Constitucional, seja integrado apenas de ministros eleitos diretamente pelo povo e não nomeado pelo presidente da República com o apoio do Congresso, como ocorre aqui no Brasil.